Olá pessoal, tudo bem? Já desejo uma boa semana a todos nós, né? E hoje eu vou explicar para vocês a atividade de produção dessa semana. Na atividade da semana passada, nós vimos sobre a reportagem. Na verdade, relembrando, né? Porque reportagem é um gênero já trabalhado em anos anteriores. Provavelmente vocês já devem ter visto no 7º ou 8º ano, né? Mas relembrando então o gênero, tá? Nesta semana, nós vamos ver reportagem de divulgação científica. É uma reportagem um pouco diferente, tem algumas particularidades, algumas especificidades por conta de ser divulgação científica, né? Então, o que é uma reportagem de divulgação científica? É um texto que vai, como vocês sabem, reportagem é um texto informativo, então vai informar os leitores sobre uma pesquisa científica, alguns estudos científicos que estão sendo feitos na atualidade, tá? Bom, então o que é a reportagem de divulgação científica? Ela apresenta informações detalhadas sobre fatos de natureza científica. São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Então, tudo que é relatado nesse tipo de texto tem um embasamento, né? Não é nada inventado e muito menos, e também não é nada somente do conhecimento do jornalista. Existe um pesquisador ou uma pesquisadora que fez uma pesquisa, aprofundamento e chegou a alguns resultados, né? Ela é divulgada por meio de revistas, jornais, periódicos e plataformas voltadas à difusão de resultados de pesquisa. Seguindo a estrutura básica das reportagens, então olha aqui, muito importante, né? A estrutura básica é a estrutura da reportagem. A sua finalidade é divulgar estudos científicos a partir de uma linguagem clara, direta, objetiva e acessível ao público leigo. Então, clara, direta, objetiva, respeitando a linguagem formal, mas para ser acessível ao público leigo, né? O que é isso? O público que não conhece, o público que não tem o conhecimento de um cientista, né? Então, para ser acessível, muitas vezes podem ser usados alguns termos mais informais, alguma linguagem mais próxima do público, tá? Os textos devem prezar pela impessoalidade e, por isso, devem ser escritos em terceira pessoa. Nada contando experiência pessoal do autor, nada disso. Contando sobre o estudo, né? Não tem algo pode acontecer muito raramente, mas preza pela impessoalidade. A estrutura segue a estrutura da reportagem normal, da reportagem comum, né? A reportagem de divulgação científica tem estrutura muito parecida com a estrutura da reportagem tradicional. Título principal, título secundário. Aqui vamos aprender mais um termo também, que é o título secundário, conhecido como linha fina, tá? Também é um nome que se dá aquele título que vem embaixo do título principal. O lead, né, que são os primeiros parágrafos, ou o primeiro, ou os dois primeiros, né? Os primeiros parágrafos, vamos dizer assim, né? Que são o começo do texto, é o que vai dar as informações principais do texto, né? Onde, como, quem estudou, qual o assunto estudado, e coisas assim, tá? E logo em seguida o corpo do texto. Mas vamos ver algumas características que aparecem mais quando a reportagem é de divulgação científica, tá? Bom, então vamos lá. Uma especificidade muito importante, né, desse gênero são os recursos gráficos, né? O que são os recursos gráficos?
São tabelas, ilustrações, gráficos, infográficos, né? Entre outras coisas, que tornam o texto mais dinâmico e atraente. Então, recursos gráficos, coisas mais visuais, para explicar melhor a teoria da pesquisa que foi feita, né? E tornar o texto mais dinâmico também, além de serem excelentes formas de sintetizar e aprofundar o conteúdo da matéria. Uma forma de resumir, sintetizar, tá? Bom, outra especificidade, né? São citações. São trechos de entrevistas e depoimentos de autoridades no assunto que costumam ser inseridos pelo jornalista, né? Então, geralmente, quem escreve essa reportagem é o jornalista, e aí, então, vocês vão ter citações, trechos de um especialista no assunto, né? Como forma de garantir a credibilidade a ele, validando o que está sendo apresentado. Então, o jornalista não é o especialista no assunto, ele está apenas contando o assunto e trazendo ao público as informações para o público entender de uma forma mais facilitada, às vezes. E aí, sim, algumas questões o jornalista não saberia dizer com propriedade, então um especialista no assunto. É igual como vemos nas reportagens na televisão, né? Que o jornalista traz o assunto, mas na hora de falar uma coisa mais técnica, chama-se um especialista no assunto para falar, né? Bom, o vocabulário técnico, que é o próximo item. Aparece o vocabulário técnico, algumas palavras que a gente não conhece, palavras que são muito específicas da pesquisa. Uma pesquisa sobre o tema que nós vamos ver hoje, uma pesquisa sobre algum planeta que foi descoberto, né? Então, vai ter palavras que às vezes não conhecemos que são próprias daquela pesquisa, né? Termos e expressões típicas do próprio assunto científico tratado na reportagem. Então, vai aparecer também algumas palavras que são mais técnicas. Algumas vezes também encontramos referências a fontes de dados de pesquisa também, que são a inserção desses dados contribui para aumentar também a credibilidade da reportagem, né? O que é credibilidade? Algo que tem afirmação, né? Que nós temos capacidade de acreditar, tá? Bom, então nas atividades eu trouxe aqui o início da reportagem que foi retirado do livro didático de vocês, tá? Então, apenas o início, uma reportagem um pouquinho grande, tá? Ela foi publicada na revista Super Interessante, né? É uma revista que é voltada ao público atento a curiosidades da ciência. Caso vocês não conheçam, né? É uma revista muito interessante para alguns assuntos assim. E essa aqui, esse texto no caso, chama-se Rumo à Próxima Centauri. A linha fina aqui, o texto secundário diz assim: a estrela mais perto daqui, próxima Centauri, abriga um planeta que pode ter água líquida e vida, o próximo B. Mas como mandar uma sonda até lá? Né? Então, está falando sobre a descoberta de um planeta, né, que poderá ter água e, consequentemente, vida, né? Que poderia, por exemplo, poderíamos morar um dia, né? Os seres humanos poderiam morar lá um dia. Então, percebam, né? Próxima Centauri, ela é o nome de uma estrela, né? Como nós temos o sistema solar, que os planetas do sistema solar giram em torno do Sol. Existe essa outra estrela, né? A Próxima Centauri, que é como se fosse um Sol para esse planeta aqui chamado Próxima B, tá? Aqui as informações, quem escreveu, foi escrito tal dia,
atualizado em tal hora, publicado 1º de novembro de 2016, tá? Bom, eu não vou ler o texto com vocês vão ler com calma, né? Podem até pausar o vídeo, ler o texto e depois as atividades, tá bom? Tem alguns termos técnicos, mas acredito que é um texto curto, não tem problema, tá bom? Bom, então, as atividades, né? Você vai responder no seu caderno para ter mais espaço também. Você vai reler o título, Rumo à Próxima Centauri. Na questão 1A, está dizendo assim: o título deixa claro o assunto que será tratado no texto. Explique. Então, você lendo somente o título, você imagina que o assunto está claro, está esclarecido neste título, sem pensar na continuidade do texto ou mais partes do texto, somente pelo título. Fica claro, né? Então, explique o que você achou. O título secundário, também chamado de linha fina, ajuda o leitor a compreender melhor o assunto do texto? Né? Sim ou não? E por quê? Na 2, você vai relacionar as colunas abaixo de acordo com as informações do texto. Então, nós temos lá, Próxima Centauri. Você vai ligar a Próxima Centauri, ela é o quê? Uma estrela da constelação Centauro? Ela é uma estrela da constelação Centauro mais próxima do Sol? Ou ela é planeta que orbita em torno de Próxima Centauri? Tá? Então, você vai escolher. Próxima B, também é alguma dessas três coisas, e Alpha Centauri A e B também é uma desses três itens aqui. Bom, questão 3 pergunta o seguinte: o que os leitores procuram em uma revista como que publicou o texto lido? Né? O que um leitor que vai ler a revista super interessante procura ler? Que assunto que ele está interessado? Né? Na 4, sobre o diálogo jornalista-leitor, responda, né? Letra A. Nas revistas de divulgação científica, é muito comum o fato de um enunciador conversar com o leitor. Copie um trecho do texto em que isso ocorre. Né? Então, em algum momento que o escritor, o jornalista, se dirige a quem está lendo, ao leitor. Então, parece que ele está conversando, né? Então, vocês vão copiar um trecho que acontece isso no texto. Nem na B, pergunta o seguinte: como você viu na questão acima, o autor direciona perguntas para o leitor como se estivesse em um diálogo presencial e aguardasse ouvir a resposta, mas em seguida ele mesmo responde. Que efeito isso gera no texto? Que efeito? Essa conversa, às vezes o escritor faz uma pergunta, mas ele mesmo responde. É como se ele estivesse perguntando, conversando com o leitor presencialmente, mas não. Né? Ele pergunta, mas ele mesmo responde. Mas o que esse efeito gera no texto? Torna o texto mais dinâmico? Torna o texto mais interessante ao leitor? Tá? Bom, aqui tem um trechinho antes da questão 5, né? Que diz o seguinte: reportagens de divulgação científica costumam ter como autor um jornalista, embora às vezes cientistas as escrevam. Essas reportagens usam recursos próprios de textos jornalísticos, como a citação de opiniões de especialistas no assunto tratado. A questão 5 diz o seguinte: pelas pistas apresentadas na reportagem, é possível afirmar que a reportagem foi escrita por um jornalista ou um cientista? Por quê? Né? Você percebe ali que esse texto foi escrito por Salvador Nogueira, né? E você percebe no texto se ele é jornalista ou não. Existe alguma informação dizendo que ele é um pesquisador ou não existe? Tá? Então, vocês vão dizer se ele é ou não, né? Se é jornalista ou cientista e explicar o porquê. Por que você achou, por que você pensou que ele fosse jornalista ou fosse cientista.
A linguagem dos textos de divulgação científica deve ser precisa e objetiva, mas também acessível a leitores leigos, que não são especialistas no assunto. Esse último objetivo se cumpre, por exemplo, por meio do registro linguístico escolhido, principalmente quando existe o objetivo de entreter. É comum a opção pela informalidade. Então, como eu disse para vocês, o texto é formal, mas pode ser também informal quando existe essa intenção de tornar o texto mais acessível a leitores leigos. Pode ser que o autor, o escritor, né, opte pela informalidade, tornar o texto mais acessível. E aí vamos à última questão. Sobre a linguagem utilizada, observe os trechos a seguir e responda. Trecho 1. Dá 150 milhões de quilômetros. Trecho 2. Um cadinho mais longe. E o trecho 3. Não vai rolar. Questão A. O autor emprega o registro formal ou o registro informal da língua? Letra B. A escolha do registro informal é comum no gênero textual reportagem? Por quê? Você vai lembrar que foi falado na semana passada, né? Sobre o gênero textual reportagem, é mais comum formal ou informal? Tá? Lembrando que informal é um jeito mais descontraído, pode ter até algumas gírias, algumas palavras que não estão de acordo com a língua padrão. E na letra C, a última, né? Levante hipóteses do motivo que fez o jornalista optar por uma linguagem mais informal ao escrever seu texto. Você vai imaginar por que o jornalista optou por uma linguagem mais informal. Qual foi o motivo que fez ele fazer algumas escolhas, tá? Bom, espero que vocês consigam fazer as atividades, consigam ler o texto tranquilamente. E na semana que vem nós vamos continuar sobre isso mais um pouquinho, tá bom? Um beijo a todos e uma boa semana.